Bom, vamos prestar atenção agora numa reportagem. Moradores de um bairro irregular de Rio Preto entraram em contato com a nossa produção pedindo ajuda, pois não conseguem resolver problemas do bairro com a empresa que loteou o espaço. Vamos entender melhor na reportagem do Kleber Luiz. São várias as reclamações dos moradores da Estância Unitra em Rio Preto. Vão desde a falta de infraestrutura no bairro à dificuldade para conseguir a documentação dos lotes, que começaram a ser comercializados no final da década de 90. Dona Eva foi uma das primeiras moradoras do bairro, para o qual se mudou há 22 anos. Recentemente perdeu o marido e não consegue fazer o inventário por não possuir escritura do imóvel, que segundo ela já está quitado. Eu estou de mãos atadas, não sei o que fazer, porque eu tenho 4 filhos, né? Então, como é que eu vou fazer? A senhora já procurou algum advogado ou a justiça? Procurei um advogado, ele me orientou a fazer já. Mas eu fiquei com medo de fazer alguma coisa. Eu falei, eu não sei o que vai virar isso daqui, porque a gente não tem documento certo na mão, e aí? Atualmente, cerca de 200 famílias vivem no local, segundo dados de um representante da loteadora. Com a justificativa de angariar recursos para obras de infraestrutura, a empresa que vendeu as áreas criou uma associação e, segundo os moradores, estaria obrigando todos a se associarem, prática que é vedada pela Constituição Federal. Além disso, eles questionam a ausência de prestação de contas da organização e de representatividade em funções de diretoria. Ninguém participa de assembleia, ninguém é convocado, ninguém reconhece a associação, porque não existe, ele não atende nem os associados. Se você vai perguntar a questão da água, ele não atende oficial de justiça, ele não atende as pessoas que ele consideram associadas para desassociar da associação dele, as pessoas têm que entrar com processo judicial, porque não existe uma diretoria, os moradores pelo menos fazem parte dessa diretoria, não tem ninguém que mora aqui que faz parte da diretoria da associação? Não, a diretoria é ele, a família dele e as empresas dele. Dos moradores não tem ninguém. Nunca ficamos sabendo de prestação de contas alguma. E obra, benfeitoria não tem também? Também não tem obras nem benfeitoria. Aqui, como você pode ver, o bairro tem as ruas bem precárias. A gente vive ligando lá na Secretaria de Serviços Gerais para quando chove para pegar e passar a máquina aqui. Nem o SEMAI não entrou aqui ainda porque não tem a infraestrutura. O loteador costuma enviar comunicados aos moradores aqui do bairro, como este aqui. No documento, ele diz que os valores que são recebidos pela associação aqui dos moradores do bairro são utilizados para a manutenção das ruas, também para a construção de galerias, rede de energia elétrica e abastecimento de água, por exemplo. Mas pelo que a gente pode constatar aqui, nenhum desses serviços foi feito até agora, 8 anos depois da emissão aqui deste comunicado. E ainda, no mesmo texto, ele promete que até maio de 2014, toda a infraestrutura de responsabilidade do SEMAI teria sido entregue, o que também não foi feito. Ele fala que fez a parte de pavimentação, que fez a tubulação, mas aqui as casas são tudo fossa, nem a parte de esgoto tem para ele cobrar isso. E o pior é que algumas pessoas ganham aqui e perdem em São Paulo. O meu caso mesmo, eu não sou a primeira compradora direta dele, eu comprei de terceiro. A minha área está sendo processada em R$163 mil, nós ganhamos em Rio Preto, perdemos em São Paulo porque o juiz entendeu que aqui é um condomínio e que a gente não quer pagar e o loteador está sendo lesado. Foi para Brasília, só que ainda nem foi julgado, só que ele entrou com um pedido para receber esses 163 mil já antecipado. Quando surgiu, o loteamento não possuía nenhum registro em órgão competente, como determina a lei. Por isso, era considerado clandestino. Para que houvesse a regularização, o Ministério Público entrou no caso, após ser provocado pela Prefeitura de Rio Preto. O que a gente sabe é que tem uma ação bastante antiga contra os loteadores da época, e essa ação foi julgada procedente e vem sendo cobrado a execução das obras de melhoria. Elas não foram finalizadas, essas obras de melhoria, e isso vem sendo cobrado inclusive pelo município. E existe um prazo numa condenação desse tipo para que seja feita essa regularização? Geralmente, de quanto é esse prazo em média? Em média, em casos assim, o prazo é de 2 anos, né? Vencido o prazo, cabe ao município vender os lotes que estão dados em caução para executar as obras. O mesmo grupo abriu outra empresa em Tanabi para a criação de um loteamento. Os lotes chegaram a ser comercializados. Dona Margarides, de 72 anos, comprou um deles. O contrato foi assinado em 2015 e a aposentada deu R$9 mil de entrada. Depois disso, soube que o empreendimento também não era registrado
e que o Ministério Público movia a ação para impedir que a empresa fizesse novas vendas até que a situação fosse resolvida. Ela então procurou o loteador, mas não conseguiu acordo. Ele prometeu a casa, com 2 meses, 3 meses, entregava a casa na nossa mão, com a chave e tudo, né? E não aconteceu, não foi que aconteceu não. Nós ficamos esperando, e ele foi enrolando 1 ano, 2 anos, e nisso foi enrolando. Ela recorreu à justiça para obter o dinheiro de volta. A área na qual o bairro seria construído foi transformado em um loteamento. Mas porque outra incorporadora, que não possui nenhuma relação com a Unitra, assumiu a obra. Tudo que está agora seria do proprietário antigo que adquiriu o imóvel depois e continuou, pavimentou a rua, tudo, e aí começou as vendas. Outra empresa assumiu. Outra empresa. Os compradores primeiros estão todos parados até agora sem nada. Mas algum procurou o senhor? Tem mais gente tentando na justiça daqui? Tem mais algumas pessoas, alguns casos sim. É que muitos casos, no começo, ele fez algum acordo, só que era acordos assim de valor irrisório. A pessoa tinha pagado 10, 15 mil, ele pagava 2 mil para a pessoa ficar quieta. Ia desse jeito. Então, poucos casos entraram na justiça daqui, mas quase ninguém conseguiu. Nós encontramos o homem que aparece como sócio administrador da Unitra. César João de Oliveira é advogado e possui relação com outras 21 empresas que se cruzam, como se fossem holdings. Ele aceitou gravar a entrevista para explicar os motivos pelos quais a Estância Unitra ainda não possui nenhuma obra de infraestrutura. Você diz que é um loteamento parecido com o que tem ao lado, só que a forma de gerir é diferente. Então, só para eu entender, o Unitra hoje, ele é o quê? É um condomínio, é um loteamento, o que é? O Unitra hoje é um bairro, como eu te disse, regularizado. Ele é um bairro como o Setsu na parte de documentação. Existe uma situação que é documento. Você precisa ter os documentos corretos para um bairro. Então, o que foi feito lá? A parte de documentação foi feita a aprovação, não dependia de uma pessoa só, porque dependia na época eram 160, né? As obras ficaram por conta das pessoas. Só para entender essa questão, então, de asfaltar, de infraestrutura, isso está ocorrendo? Tem um prazo para terminar? Como é que está essa situação, então, para a gente entender isso? Então, feita a parte de documentação, falei, seguinte, vocês concordaram, o documento está aqui, vai custar R$60 cada um, na época. Hoje custaria uns 80. Meia dúzia pagou. Aí vem a parte das obras. Começamos as obras. Então, começamos as galerias. Nós temos que primeiro fazer a galeria, porque é o buraco mais profundo, é onde intervém mais na terra. Galeria de água de chuva, chama isso. Chama pluvial. Aí começamos a fazer a galeria, começamos a alargar as ruas. Já temos hoje lá praticamente 80% alargado. Alguns proprietários que ainda estão contra. Depois, vamos fazer a obra, estava tudo pandemia. Então, para tudo de novo. Agora terminou a pandemia, eleição. Então, um problema grave aí, ninguém faz nada, um esperando, eu ligo para um, ligo para outro. Ali é uma obra de 16 milhões de reais. E esse valor vai ser custeado pela Unitra, por você? Vai ser custeado pelas pessoas que têm o interesse e vão receber os benefícios disso. Mas a legislação, eu volto a dizer, né, sobre parcelamento do solo e tudo mais, legislação federal, ela diz que qualquer loteamento, para ser comercializado, o loteador tem que fazer toda a parte de infraestrutura, primeira parte de documentação, registrar, ter aprovação, depois tem que fazer a infraestrutura, abrir as ruas, o arruamento, inclusive tem que ser de acordo com o plano diretor do município, já com ruas pré-existentes para dar acesso ao bairro, tudo isso. Isso é obrigação do loteador, não de quem compra, até porque isso daí deveria ser, esse custo deveria ter sido embutido, então, no valor desses terrenos, desses lotes, quando eles foram vendidos, não seria esse o caso? Ninguém poderia prever, não, nós não prevemos. Quando o senhor comercializou prevendo o que exatamente? Nós comercializando prevendo que as pessoas iriam comprar grandes áreas, iriam ter uma área de lazer, iriam ficar ali, tinha pés de laranja de 4 metros de altura, produzindo laranja. Então a ideia seria um condomínio e não um loteamento. Numa situação dessa não seria então ideal ter cercado e feito uma portaria? Áreas rurais, pequenos sítios. A respeito do loteamento que seria comercializado em Tanabi, ele alega que a empresa foi vítima de uma armação. Lá em Tanabi, primeiro que não é a mesma Unitra, apesar de ter um nome inclusive tem empresas aqui. Tem relação com o senhor também? Tem relação sim, eu sou advogado das duas, certo? E sou administrador também. Lá aconteceu o seguinte, uma empresa lá, ela foi fazer o loteamento e houve
teve um acidente lá e morreu uma pessoa lá dentro de uma vala. Bom, essa empresa se retirou, não quis mais fazer o loteamento e nós não sabíamos disso. Como nós tínhamos um certo nome, um nome positivo, disse, olha, você quer comprar esse negócio aqui e tal? Pô, eu falei, um loteamento parado, né? Vamos ver lá o que é possível. Criou-se uma empresa, aproveitando até esse nome que dava um pouco de credibilidade, e fomos lá fazer. Chegando lá, tivemos a surpresa. Quando começamos, na hora de corretor de empresa, ninguém falou nada, omitiram. Na hora do vamos ver, aí descobrimos. Vocês estão trabalhando aí, mas não vai dar certo, né? Porque aqui morreu uma pessoa e o povo tem medo daqui. Fomos lá, o loteamento, acabamos de fazer a documentação do loteamento com o custo dessa empresa que foi criada, investimos o nosso dinheiro lá, né? Aí o que aconteceu? A empresa, fomos para vender os lotes. A hora que foi vender os lotes, eles tinham certeza absoluta que nós íamos fazer as coisas lá e não iam vender lote. E aí nós conseguimos. Nós fizemos um negócio lá, viabilizou o loteamento, aí começou a parte política e a empresa contra. Bom, o que nós fizemos? Pegamos aquelas pessoas e dizemos, vamos fazer um acerto aqui. Mas lá houve um atraso nessa obra, nessa entrega da infraestrutura. Não, ela estava correndo normalmente. Ela estava correndo normalmente, dentro do prazo, dentro do cronograma, com dinheiro investido. O registro foi feito antes da venda? O registro foi feito antes da venda, veio a parte política e a empresa jogando contra. Não, eu quero o loteamento de volta. As pessoas começaram a nos procurar, nós só fomos... A empresa, do pouco que tinha, interrompeu a obra e o pouco de recurso começou a devolver e pagar o dinheiro para as pessoas. Ainda sobre o caso de Tanabi, ele afirma que a empresa devolveu dinheiro a parte dos compradores e ficou sem caixa para novas indenizações. Essa empresa ela tem outras empresas que são donas, né? Mas toda empresa tem um dono. Mas acontece que se você tem um CNPJ, uma empresa ou um CNPJ, e você executa tudo que está ali, você aplica todos os valores ali, você não desvia nada, não há o porquê fazer uma desconsideração de personalidade jurídica. Se é isso que você quer dizer. Não há porquê. Agora, a empresa teve algum lucro lá? Não teve. Não teve. O que ela teve foi dívida, né? Dívida bancária. O que acontece? Nas dívidas bancárias lá, elas até foram pagas depois, mas na época lá foram uns 600 mil reais de dívida. Olha, gente, a reportagem que vocês viram mostrando o problema dessas pessoas aí que estão com essas pendências, sem saber a quem recorre, sem saber a quem falar, como fazer, qual é o caminho. Essa reportagem deu 12 minutos, 12. É uma das maiores reportagens que a gente teve hoje, a maior, né? O representante aí, o empresário, deu uma entrevista de 40 minutos, colocamos num longo trecho ele falando aqui, dando a explicação, mas a gente não consegue entender, né? Vai e volta, a gente fica... Porque o que a gente quer é a solução para esse caso. O que a gente quer é falar, opa, vamos resolver, vamos junto, né? Porque foi vendido algo para as pessoas. E agora elas não saberem a quem recorrer, aí é um problema sério, tem que ser com a justiça, né? O caminho aí é a justiça para ver onde as pessoas buscam aí o que querem, né? Porque senão vai ficar realmente bastante complicado. Isso daí serve de alerta para todas as pessoas que querem ter um terreno, que querem comprar um imóvel, construir a sua casa lá, né? Ter de repente uma criaçãozinha lá, cuidado, busque empresas que depois que você pagou lá, que já deu a entrada, tudo certinho, vão te dar um respaldo também. Porque senão aí você não sabe a quem recorrer. Difícil, aí vai para a justiça, talvez pode demorar muito, mas a gente vai continuar acompanhando, né, todo o trabalho aí, né, do promotor, né, o acompanhamento para solucionar este caso, tá bom? A gente continua nessa história.